agora no Metrópolis. Essa caixa simboliza também a própria relação, né? Como a relação pode ser uma camisa de força, uma prisão. Sexo e cinema sempre andaram entrelaçados desde o começo da sétima arte. De tempos em tempos, surgia um filme que modifica os limites entre pornografia e arte na tela grande. Mas nos últimos anos, uma grande quantidade de longas tem chegado às salas de projeção do circuito comercial com cenas de sexo cada vez mais explícitas. Uma tendência que não se restringe às seleções de festivais de cinema de arte. E para discutir o tema, Cunha Júnior conversa aqui no estúdio com o sociólogo e doutor em cinema, Rodrigo Gerassi. Assunto quente, com certeza. Rodrigo, como é que está isso? A gente percebe que tem cada vez mais o cinema mostra o sexo de uma forma mais explícita. Você percebe isso também? É uma tendência? Sim, eu acho que é mais uma tendência até do que um modismo, né? O cinema, enfim, desde que é cinema, filmou o sexo, né? De várias maneiras, enfim, inclusive explícita. Então, o cinema, digamos, o cinema explícito, mesmo pornográfico, existe desde o cinema mudo. Contudo, isso foi se misturando, né, com o cinema de ficção, enfim, desde também das vanguardas, dos anos 30, 40, né, alguns indícios. Pós anos 90, 1990, isso tem uma evidência maior, né, no cinema de arte, dito o cinema mainstream. O cinema de arte, a partir dos anos 90, começou a mostrar mais. Isso, exato, tem uma evidência maior. Quantos cineastas, mais ou menos, mostram os... Bom, dos anos 90 até hoje, tem mais de 100 filmes... Mais de 100 filmes? Que não são pornográficos, ou não são tidos como pornográficos, né, assumidos como pornográficos. Que tem cenas de sexo explícito. Agora, mais recentemente, porque houve todo um marketing, se falou muito, etc., Ninfomaníaca, do Lars von Trier, que mostra, inclusive, vários atores, grandes nomes, etc., pelo menos envolvidos em cenas de sexo explícito, não que eles estejam fazendo, mas pelo menos os personagens deles. Sim. Como é que é isso? O Lars von Trier, desde, enfim, do começo da carreira, já flerta com o pornográfico. Então, o filme dele que eu acho mais radical até e subversivo com essa questão é Os Idiotas. Os Idiotas. Que é de 97, tem uma orgia explícita com pessoas... Ainda era Dogma, né? Do movimento Dogma, que é o segundo filme. Então, são pessoas que simulam alguma deficiência mental no filme. No Ninfomaníaca, que eu acho que é muito sintomático esse filme hoje em dia, que ele nasceu com uma carga de insinuação pornográfica. Toda a publicidade, o primeiro filme pornográfico do Lars von Trier. E aí você vê o filme, é quase um filme de terror. É verdade, verdade. Então, quanto mais explícito ele se torna, mais desprazeroso é. Né? Então, pelo menos na visão do Trier, né, com esse filme, quanto mais a ninfomaníaca exercita o seu lado sexual, mais tenebrosa vai ficando aquela realidade, enfim. Agora, nós estamos vendo aí cenas de ninfomaníaca, mas agora, recentemente, passou o filme que ganhou o Festival de Cannes no ano passado, das duas meninas, O Azul é a Cor Mais Quente, que foi mostrado aqui, etc., uma relação de lesbianismo, nós estamos vendo aí. Só que o que vocês viram no cinema, a Imovision, que é a distribuidora aqui no Brasil, está com dificuldade de colocar no mercado porque as empresas não querem lançar o Blu-ray desse filme porque tem sexo explícito. Eu não estou entendendo nada, Rodrigo. Nem eu. Enfim, eu acho que essas empresas estão com a cabeça na Idade Média, né? Porque, enfim, a gente está em 2014, é um filme, A Vida de Adele, né? Traduzido como Azul, a Cor Mais Quente, um filme sobre a
digamos, a genealogia do amor, né? E eu acho estranho que essas cenas sejam polêmicas ou incômodas para a contemporaneidade. Quer dizer, essas mesmas empresas que não querem lançar esse DVD por conta destas cenas são empresas que lançam filmes com violência explícita. Violência explícita. Então, quer dizer, elas optam mais pelo ódio do que pelo amor. Aham. O que é muito sintomático, Você estranho. acha porque o sexo ali é explícito, porque é um sexo homossexual, ou as duas coisas juntas? Eu acho que... Porque Shame, por exemplo, claro, não era um sexo explícito, mas é um sexo muito... eu acho que as duas questões ali estão envolvidas de alguma maneira, né? Não tem como ter uma certeza nesse momento. Ou também se não é uma estratégia de marketing, enfim, nunca se sabe nesse mundo. Para vender mais Blu-ray? Exatamente. Agora vai sair a versão liberada do Blu-ray. Assim como a versão que a gente conhece do Ninfomaníaca é a versão censurada. Sim. Né? A versão oficial foi exibida no Festival de Berlim, sem meia hora, com meia hora a mais de cenas, inclusive explícitas. A gente está vendo agora aí cenas de Shame, né, do Steve McQueen. Sim. Você acha esse filme conservador? Acho. Por quê? A começar pelo título, né? Shame, vergonha. Vergonha, do quê? Né? Vergonha do sexo? Ele é tido como um viciado em pornografia. O que eu já questiono, eu não sei se ele... O que é pornografia? O que é um viciado em pornografia também, enfim. A pornografia não existe, né, como algo em si. Sexo é sexo, você não faz sexo pornográfico, sexo erótico, né? Quando as pessoas estão fazendo sexo na sua intimidade, elas não pensam, estou fazendo sexo pornográfico então, ou erótico. Convencionou-se, né, por várias questões, enfim, históricas, culturais, de que pornografia é o sexo explícito, que é uma representação do sexo. Mas não existe uma natureza do sexo, tanto que no cinema mudo, um beijo na boca já foi tido como pornográfico, ou uma dança do ventre, ou enfim, um rebolado. Era coisa de polícia. Exatamente, era considerado obscena. Então, esses critérios de obscenidade mudam muito. Assim como o Segredo de Brokeback Mountain, nos países islâmicos e até na China, é considerado pornográfico. Sei. Então, quer dizer, o que é pornográfico, né? O pornográfico é uma invenção histórica, né? Para Claro. limitar a sexualidade dentro de um critério moral. Agora, por que isso incomoda ainda tanto as pessoas? Eu fui ver, por exemplo, Tatuagem, né? O filme do Wilton Lacerda. Esse ou alguns outros filmes, inclusive A Cor é Mais Quente, algumas pessoas desavisadas que entraram, talvez não sabendo exatamente o que iria acontecer, levantavam nas primeiras cenas mais quentes. Por que isso incomoda ainda? Por que o sexo, que é uma coisa que deveria ser natural, ainda incomoda quando está na tela? Eu acho que como o cinema mainstream, enfim, seja o mainstream ou o cut movie, está tirando do armário tanto as sexualidades como a representação mais explícita do sexo, isso tem sido um susto. Né, assim, imediato, que pode ter seu caráter transgressor ou não. Eu acho que no imaginário cinéfilo e sexual das pessoas, elas se acostumaram com a pior elipse que o cinema criou, que é da sublimação do sexo. Explica o que é a elipse e que a novela, pessoal. E que a novela também repete, que é o casal, ou, enfim, mais que dois até, enfim, homenagem, começa a se beijar, tem um envolvimento ali erótico, e aí, a cena corta, em seguida já aparece os mesmos personagens tomando café ou na cama. Ou seja, a cena foi sublimada Foi do sexo. sublimada e isso dá indícios de que a cena ocorreu na cabeça do espectador. Né? Então, acho que o público ficou por um longo período, enfim, acostumado com essa censura do sexo como algo que tem que ser exibido só entre os envolvidos, entre quatro paredes. Ou seja, na tela do cinema as pessoas ainda sentem vergonha de assistir. Sentem um incômodo. Incômodo. Porque também eu acho que além disso está associado ainda ao mundo da pornografia, o sexo explícito. Né? Como se fosse um outro cinema, mais marginal. Enfim, como que esse filme que eu estou vendo aqui no espaço do Cinema Augusta está exibindo sexo explícito. Claro. Eu acho que cria um incômodo ali. Tanto que as pornochanchadas, enfim, por várias razões eram tidas, tinha uma moral negativa ali envolvida da parte do público. Muitas pornochanchadas eram caretas, né? Sim, eu acho que as pornochanchadas, claro... Preconceituosas até. Sim, eu acho que só reiteravam muitos preconceitos de estereótipos sobre o Brasil e sobre a sexualidade. Não é o caso de Cama de Gato, que nem é pornochanchada, nem é daquela época. É um filme, você lembra? Cama de Gato, eu acho que é de 2000 alguma coisa, 2004, né? por aí, do Alexandre... Do 2002, do Alexandre Stockler.
E que eu acho muito interessante esse filme, que ele é um dos pioneiros do cinema brasileiro a utilizar essa linguagem webcam e quase, enfim, não é um iPhone ali, mas é uma câmera na mão, muito dogma, para dar um caráter de realismo, né, à cena. E a cena explícita de sexo, que é uma homenagem a Troar, ela foi filmagem na perspectiva de uma webcam, o que torna tudo aquilo ainda mais verossímil. Porque é curioso, assim, o que é sexo explícito, né? É possível encenar sexo explícito a não ser fazendo? É uma pergunta. Esse filme aí que o Caio Blá aparecia com nu, com ereção. Com ereção, fazendo sexo oral, e aí entra um outro personagem em cena, também ereto, e aí começam a, enfim, acariciar a moça até que se torna violenta ali a cena, e ela, eu acho que desmaia. Sei. Claro, tem um porquê de acontecer tudo isso no filme, né? Claro. Só que, pela estética de webcam, só essa sequência sexual foi divulgada anteriormente na internet, eu me lembro. E parecia, de fato, uma cena de estupro, um flagra. Agora, a censura sempre pegou pesado. Nos Estados Unidos, eu estava conversando antes, como a gente tem pouco tempo, eu vou dizer que nos Estados Unidos houve uma censura muito grande entre os anos 30 e 60. 68, 68. O Código Reis, enfim, também chamado Código de Produção. Só podia beijar por quanto tempo? 3 segundos. 3 segundos, no máximo 3 segundos podia mostrar uma cena de alguém se beijando. Beijo de língua era proibido. E aqui no Brasil, não é do seu tempo, mas a laranja mecânica aparecia com as bolinhas pretas em cima da genitália das pessoas. E o Último Tango em Paris não aparecia com bolinhas, mas não sei até quando ele foi mostrado aqui no Brasil. Mas é um filme também emblemático de cena que até hoje todo mundo lembra. Tem a cena da sodomia, da manteiga. Né? Da sodomia. A história do cinema sempre foi a história da censura, né? E o sexo no meio disso tudo. Né? Enfim, não tem como fugir, né, da questão sexual. O cinema, tal como um ser humano, nasceu mudo, aprendeu a falar, começou a descobrir a sexualidade. Né, e cada cineasta, cada cultura foi trabalhando isso de uma maneira, né, de forma explícita, didática, bem resolvida, ou não, que nem o cinema iraniano não pode mostrar, né? Não sexo. pode, lógico. A gente está lidando melhor com o nosso corpo e a nossa sexualidade de uma maneira geral, aqui no Ocidente, pelo menos? Você acha? Nossa, pelo pergunta cinema. complexa. Não, pelo cinema, pela representação no cinema. Eu colocaria até uma pergunta retórica, assim, eu não acho que é porque isso está mais em evidência, mais explícito, que esteja bem resolvido. Né? Sexo explícito não é sinônimo de transgressão, necessariamente. Sei. Né? O sexo só tem um poder de transgressão numa sociedade que vê o sexo como um tabu. Né? Por que o sexo é transgressor? Claro. Então, quer dizer, ele só é transgressor se você enxergá-lo como tabu, como uma moral negativa. Né? Claro, enfim, ele pode ser libertário, como os filmes do Pasolini. Sim. Né? Saló, eram na abordagem exemplo. sexual, mas eu acho que sim, eu acho que cada vez mais estão... Rodrigo, deixa eu mostrar esse livro que ainda vocês não vão encontrar nas livrarias, mas no segundo semestre sim, né? Se chama Cinema Explícito, que o Rodrigo Gerassi vai lançar, que é a tese de doutorado dele e que fala muito mais do que a gente conversou rapidamente aqui, não é? Exatamente. Segundo semestre você acha que está... Isso, segundo semestre, primeiro semestre do Cinema Explícito, representações cinematográficas do sexo. Porque são 300 páginas de texto e eu acho que pelo menos uma imagem é importante nessa abordagem. Claro. Então eu estou atrás das imagens, enfim. Com certeza. Rodrigo, muito obrigado então pela sua participação. Segundo semestre, então, a gente volta a falar sobre isso. Tá bem, obrigado a vocês. Obrigado, hein? A gente faz um rápido intervalo agora. Antes, veja algumas imagens da noite de autógrafos de Rita Lee e Laerte, que aconteceu ontem em São Paulo. A dupla assina o livro Historinhas, que traz ilustrações do cartunista para uma seleção de tweets da Rita. Dá uma olhada e a gente volta daqui a pouco. A Difícil Vida 2 é o tema da nova exposição do fotógrafo Leonardo Cossói. 2 atores serviram de modelos para a série de 145 imagens produzidas em estúdio. Cossói foi fundo na tentativa de retratar o inconsciente, plano em que não existe tempo nenhuma narrativa linear.
logicamente inspirada na canção dos anos 50. Only you can make all this world seem right. O que me chama muita atenção nessa letra é a expectativa de que o outro complete tudo que você precisa na sua vida. É uma carga considerável que a gente coloca na relação com o outro e que muitas vezes é insuportável. Eu tentei fotografar várias situações. O objetivo desse movimento, para mim, era representar uma discussão, né, em que havia até uma certa violência. A referência que eu usei foi o pintor Francis Bacon, que pintava as pessoas um pouco desarticuladas e às vezes com membros decepados. Aqui nesse painel nós vemos o casal mais de cima. Eu acho que é uma situação meio de poder. Você está vendo com o olhar da águia. É o casal se movimentando em cima de um espelho. Eu tentei fotografar só do joelho para baixo, porque eu queria dar essa ideia de movimento, como é que duas pessoas caminham na própria vida que elas têm, né? Procurei evitar ao máximo um entendimento entre elas e apostar na questão de como as pessoas andam de maneiras diferentes ao longo da vida, né? A questão aqui é a queda. De novo, é a questão do inconsciente. Enquanto você, ao passar do inconsciente para o consciente, você reduz tudo. Eu fiquei muito atraído pela ideia de que cair em si é uma queda. É um abecedário de gestos, né, de uma língua que não existe. Cada um vai inventar a sua própria linguagem e o casal vai inventar ainda uma outra linguagem que é a mistura da linguagem de ambos, né? Aqui é uma linguagem que vai descobrir o cinema. São os fotogramas estáticos, mas se você passar um pouco mais depressa, eles criam algum movimento e mais depressa ainda eles criam o cinema. Esse é o único momento na exposição que a gente vê o casal vestido. Por quê? Bom, eu tentei me fazer alguma referência a situações icônicas, né, da vida de um casal. A sala de jantar, o quarto. Talvez se não tivesse a roupa aqui, ninguém ia perceber que eles estavam nus, né? É verdade. Então é a nudez por contraste, né? Essa caixa simboliza também a própria relação, né? Como a relação pode ser uma camisa de força, uma prisão. Eu acho que uma coisa interessante é trazer a questão da arte para observar essas questões que tradicionalmente são observadas pela psicanálise, por sociologia, e a arte como abrindo possibilidades para outras leituras, outras formas, né? A Estação Pinacoteca apresenta o trabalho de um dos mais importantes gravuristas brasileiros. Na exposição Marcelo Grassmann, foram selecionados 85 obras feitas entre a década de 40 e 70, dos primeiros experimentos em estilogravuras, passando pela litografia até a gravura em metal. Um passeio pelo mundo fantástico e mitológico de Grassmann. Ele começou com a xilogravura. Foi. Esse era o ponto marcante do início do trabalho dele. É verdade, porque ele veio do interior de São Paulo, ele é de São Simão, e frequentou aqui uma escola profissional, trabalhando com madeira, com móvel, com entalhe em madeira. E começa a fazer esses trabalhos em 44, completamente autodidata, e desbastando a madeira, vai criando essas imagens que são meio a gosto do expressionismo alemão. A
A mostra na Estação Pinacoteca é uma homenagem ao artista Marcelo Grassmann, morto em junho do ano passado. Os trabalhos da exposição foram selecionados do acervo de 380 obras do artista, adquirido pela Secretaria de Estado da Cultura em 1969. Essa vertente dele, quer dizer, acho que esse ponto forte, esse traço dele tem a ver mesmo com essas figuras que ele criou, mitológicas? Na verdade é o seguinte, no começo, já em 49, ele começa a sentir uma necessidade de um traço mais firme, mais definido. A gente já percebe que ele sai de uma representação mais naturalista dos cavalos para uma figura já meio que montada entre monstro e cavalo, entendeu? Uma situação de figuras meio fantásticas. E ele vai levar essa construção dessa mitologia até o fim da vida. E aqui a gente parte para um outro traço dele, né? Na verdade, ele pega o traço, a gravura em metal, só na água forte e no buril. Você começa a perceber que os bichos são mais fantasmagóricos, são mais ameaçadores. Numa das salas, a virada de mesa do artista, quando Grassmann experimenta novos materiais e deixa um pouco de lado os seres mitológicos, criando uma série de homens heróis e moças inofensivas. Ele ganha um prêmio de viagem ao exterior e vai para Viena e passa uma boa temporada fazendo litografia. Então não é mais um traço de bastão litográfico duro, é um pincel com a tinta, então fica muito mais próximo à linha da pena do nanquim sobre o papel. A gente termina a exposição com uma cabecinha de macaco que ele faz, com os maiores detalhes e o maior grau de inventividade possível. Quer dizer, dentre assim, milhares, centenas de animais mitológicos e fantasiosos, ele faz um macaco, que é uma coisa bastante conhecida do nosso repertório. E aí, vai ficar em São Paulo, no Carnaval? A gente tem uma dica para a sua programação. O espetáculo Felinda, da companhia Carroça de Mamulengos, tem suas últimas sessões até este domingo. Ele vai ser apresentado na Caixa Cultural e a entrada é gratuita. Veja algumas imagens da apresentação e a gente volta após o intervalo. E amanhã tem um Metrópolis pra lá de especial, já para iniciar sua festa carnavalesca. Paulinho da Viola vem ao nosso estúdio para comemorar seus 50 anos de carreira, acompanhado dos filhos João e Beatriz Rabelo. A gente conversou sobre carnaval, trabalhar em família e claro que ele tocou clássicos do seu repertório pra gente. Tá imperdível. Hora de terminar. E a gente terminar com música. A cantora e dançarina Yumi se apresenta amanhã no Sesc Pompeia, em São Paulo. Ela nasceu na Nigéria, mas vive em Londres desde os 14 anos. Dá uma olhada na música que ela apresentou num evento em homenagem a Fela Kuti, uma de suas grandes influências. O Metrópolis volta amanhã. Não esqueça, com Paulinho da Viola. Boa noite. Upside down, then they're proper. We all recognize the word for sure. Because we get it meaning to head or down, that's wrong. Because we get it meaning to head or down, that's wrong. Upside down, get it meaning to head or down, that's wrong. Upside down, get it meaning to head or down, that's wrong. I don't taboo, I don't see. I can't professor for this life. If this way I see, I will talk, but upside for now. But oversee where I see. Organized, education organized, politics organized, agriculture organized, then people organized.
no there. If you go to house, no there. Village go to food, no there. People know where they are.